pessoa. Eu falei, Deus, por que o Senhor permite um traficante, um assassino, um psicopata? E eu trabalho com o direito da família, todos os dias. Eu vejo pessoas que matam as mulheres, os homens que se acham o suficiente homens para matar as mulheres, porque elas o traíram, porque pensaram em trair. E por que esses caras estão vivos? E uma criancinha de apenas 2 anos morreu, sem expectativa, o Senhor não permitiu que ela vivesse. E um dia eu estava na minha casa orando, meu Deus, eu tenho que me responder. Por que essas coisas acontecem? Alguém aqui já se fez essa pergunta? Óbvio, né? E Deus me falou algo tremendo, e é com isso que eu abro essa noite. Ele falou assim, filho, deixa eu te falar, tem coisas que eu permito. E tem coisas que eu tenho um propósito. Por exemplo, você escolheu o curso que você queria fazer e a profissão que você tem. Eu permiti que você se tornasse um advogado. Eu permiti que você se tornasse um pai. Eu permiti que você fosse pastor. Eu permiti que você tocasse na igreja. Eu permiti, mediante as suas escolhas. Você foi escolhendo durante a vida estudar, querer fazer teologia, querer fazer direito, estudar, querer constituir uma família. Eu permiti. O que eu quero dizer? Aquilo que você escolhe, Deus permite. Mas aquilo que você não escolhe, Ele tem um propósito. Então, todas as vezes que vocês, homens, depararem na vida de vocês, por que está acontecendo isso? Eu não plantei isso. Alguém aqui já falou isso alguma vez? Já? Por que está acontecendo isso? Eu não plantei isso. Eu não plantei aquilo. Se a Bíblia fala que é plantar, eu planto e eu colho. Se a lei da vida é semeadura, eu planto arroz, eu colho arroz. Eu não plantei isso aqui que eu estou colhendo, hein, homens? Se você chega num determinado da sua vida e não entende o porquê que está acontecendo aquilo com você, é porque você tem um propósito. Aquilo que você não escolhe, Ele tem um propósito. Aquilo que você escolhe, Ele permite. Se hoje você quiser escolher sair daqui, se entregar às drogas, se entregar ao adultério, se entregar à pornografia, você acha que Deus vai impedir com que você faça isso? Um jovem chegou perto de mim e falou comigo assim, há pouco tempo. Estou falando o que aconteceu comigo. Pastor, eu estava com minha namorada passando de frente de um motel e o diabo virou meu carro dentro de um motel. Eu falei com ele assim, se nós estivéssemos no tempo como Ananias e Safira, vocês lembram disso? Roubaram a Deus, mentiram, morreram. Não foi isso que era eliminado? Você ia morrer aqui agora. Não existe. Você escolheu entrar no motel com a sua namorada. Aquilo que você escolhe, Deus faz o quê? Vamos falar todo mundo bonitinho? Aquilo que você escolhe, Deus o quê? Permite. E aquilo que você não escolhe, Ele tem um Propósito. Agora você já se perguntaram qual é o propósito do Estado de vocês? Quantos homens perdidos nós temos dentro da igreja que acham que servir a Deus é exercer um cargo na igreja? Irmãos, tem tantos anônimos por aí que fazem muito mais do que aqueles que estão em cima do altar. Tem muitos anônimos por aí que abençoam muito mais do que aqueles que estão com o microfone na mão, do que aqueles que estão palestrando. Parece que os holofotes atraem a nossa concupiscência. Não existe a concupiscência dos olhos? Primeiro você vê, e a Bíblia diz que os nossos olhos veem. Se eu não me engano, está no livro de Tiago. Você então começa a cobiçar e você engravida do pecado. Ao passo de estar grávido, o que vem depois? O parto. Não é assim? Todos que têm filhos se lembram quando a bolsa rompe, sai o marido louco atrás da esposa para levar para o hospital, para chegar lá e fazer o parto. Eu tive a graça de participar dos 2 partos dos meus filhos, os 2 foram naturais.
Falar que aquilo é normal não existe, né, irmãos? Quem fala que é parto normal tá louco, né? Aquilo não é normal, aquilo é natural, é diferente de normal, tudo anormal, na verdade. A mulher fica louca, morde o seu braço, dá tapa na sua cara, e você tem que ficar ali, não pode fazer nada. Segura, vem cá, e aí até a criança sai, quando a criança sai, você não sabe se você vai lá para ver a criança, ou se você volta para ver a mulher, e quando você vai para ver a criança, como eu olho para trás, a minha esposa está lá toda ensanguentada, eu fiquei, meu Deus, aquilo ali não é minha esposa, não, eu não posso olhar para aquilo não, porque lá em casa depois, como é que eu vou fazer para olhar para ela? E eu confesso para vocês que eu fiquei com um trauma uns 3 meses. Confesso, tem uma irmã ali atrás, irmão, não repara não, viu? Fiquei com trauma uns 3 meses, eu olhava para minha esposa e falava assim, mas será que é ela? Será que não é? E eu ia para ele para namorar, irmão, eu olhava para ele, não é minha esposa. Eu lembrava daquela cena. Quem participou de um parto, tem a mulher que coloca um pé de um lado, um pé do outro, né, assim, fica com as pernas totalmente abertas, a criança passa por sua vagina ali e tal, tudo mais, mas junto com a criança vem aquela bolsa, aquele tanto de coisa, e quando eu olhei para trás, aquele tanto de sangue, aquele tem tudo misturado, eu dei aquela estremecida e a enfermeira da assim, ó pai, mas você não está muito bem, não. Você segurou meu braço e levou a mão, mas eu não sabia se olhar para minha filha, se olhar, irmãos, a experiência, a maturidade é tudo. Eu fui pai de novo. Você acha que eu ia chegar aqui no burro? De jeito nenhum. Eu já cheguei, por exemplo, fica aqui atrás, daqui de trás eu não saio. Puxei a manete, travei a roda traseira, né? Assim, quem trabalha com caminhão sabe disso, né? Travei as rodas, eu fiquei quieto. O médico disse, seu pai, vem cá ver seu filho, o menino já estava lá no quarto, estava lá travado, sem saber o que fazer. Eu saí assim igual caranguejo, ó. Você acha que eu sou bobo de olhar para lá de novo para me tomar aquele trauma? Não, aprendi. Irmãos, a vida de homens, segundo o coração de Deus, não está pautada nos holofotes do palco do altar. Está pautada naquilo que você vive dentro da sua casa. Está aqui um homem que cometeu adultério. E eu testemunho isso, porque foi uma restauração, um milagre de Deus na vida desse homem aqui. Se a minha esposa estivesse aqui, eu falaria do mesmo jeito, porque nós fomos curados. Amém, Jesus. E sabe o que eu fiz após cometer um adultério? Eu não estou aconselhando vocês, se vocês estão em pecado, saindo do adultério, fazer isso não. Estou dizendo o que eu fiz. Minha relação não estava boa. Talvez alguns homens vão se identificar aqui. Às vezes eu me relacionava sexualmente com a minha esposa, às vezes não. Nós fomos se perdendo dentro do casamento. Sabe quando você briga e você não quer conversar mais? Fica 2 dias sem se falar, 3 dias sem se falar, e o diabo ali planta uma semente, e você com orgulho de falar assim, eu não vou falar com ela porque ela não fala comigo, eu vou deixar ela para lá, e a sua esposa você começa a perder a chave da sua família, e Cristo chamou os homens para ser o cabeça do seu lar, e nós confundimos isso com autoritarismo, achamos que o alfa do homem tem que mandar na esposa. Não! Está aqui um cara que defende, e meu artigo na faculdade que eu formei foi sobre a evolução do direito da mulher no mundo. Eu sou totalmente contra homens machistas, que acham que são alfa na hora de mandar, mas na hora de dividir as contas pode. O direito evoluiu para as mulheres, e não faz com que elas também, com a ideia do feminismo, queiram aniquilar os nossos direitos. Não. Nós temos que construir uma relação junto. Estou falando de política, não, de misericórdia, irmão. Estou falando da evolução do direito. E aí, o homem alfa acha que pode mandar a mulher, que pode trair, que a mulher tem que aceitar. Isso é evolutivo. O que aconteceu que as mulheres eram pegar no pé? Eram o quê? E os homens que eram pegar no pé? Tem algum relato? Olha como é que historicamente elas são punidas. E aí, eu perdi meu casamento, uns 5, 6 anos de casado, e vi no emaranhado de traições. Vou contar para vocês um segredo, vocês não podem beber, não? Não ouvi. Dentro da igreja,
ministro de louvor. Irmão, sabe por que eu conto? É edificar, porque pode ter homens aqui que estão nessa mesma situação e hoje Deus vai sair de perto disso. Amém. Deus liberta o homem do pecado, da escravidão, liberta ele da mão do diabo. Eu estava preso na mão do diabo, achando que estava fazendo certo e estava totalmente errado, corrompido, sujo. Mas a minha cabeça me fazia pensar que a culpa era de quem? Sempre assim. Nunca é o quê? Minha. A culpa era da minha esposa, que tinha me trocado pelas coisas dela, pela vida dela, e eu me perdi. E certo dia, isso é testemunho, estava na minha casa e foi um primo meu me visitar, esse primo meu é sargento do exército. Ele bateu no meu ombro e falou comigo assim que fazia anos que eu não via ele. Olhou dentro dos meus olhos. Minha mãe fala quando você olha no olho, às vezes diz mais que palavras, assim. Olhou dentro dos meus olhos, irmão. Falou comigo assim, olha, só você pode fazer o que você tem que fazer. E eu não posso fazer por você. Deus não te diz isso. Aquele momento, aconteceu uma ruptura dentro de mim. Eu falei, o que eu tenho que fazer que só eu tenho que fazer? E aí eu comecei a receber mensagens no meu celular de uma mulher que eu tinha me relacionado, dizendo assim pra mim: vou acabar com a sua vida. Na hora que tá no começo, né Rodrigo? Quando tá começando, você é bacana, você é lindão, você é bonitão, você é um gostoso, o top. E esse cara que vocês estão vendo aqui hoje nunca cedeu até hoje a chantagens. Chantagem não funciona comigo. Nunca funcionou. Tem um cara que não cede a chantagem, sou eu. Eu não sei que é chantagem não. Eu falei assim, você tem que fala o que você quiser. E aí eu comecei a receber mensagem anônima de um perfil de um desconhecido. Isso no ano de 2015. Quase 10 anos. E aí, Rony, eu olhando aquele trem, falei assim, olha, quem já jogou sinuca? Aqui, só tem sinuqueiro aqui, meu Deus, hein? Misericórdia. Mas jogou sinuca só no sítio da igreja, né, irmão? Você não sabe de boteco não, né? Irmão, se você tá naquela sinuca e você não sabe o que você faz, sabe o que eu fiz? Vim na minha casa, vou conversar com você. Sabe o que aconteceu? Primeiro eu tomei um tapa na cara. O que ela está estudando? Ela falou assim, o que você tem a me dizer? Eu já sei. Eu falei para ela assim, então senta aqui. Não é só isso. Já que nós estamos aqui, eu vou te contar o quê? Tudo. Você descobriu isso. Mas teve isso, teve isso. Teve isso, lá quando a gente namorava, teve isso, lá quando a gente se conheceu, você achou que eu tava, teve isso, e naquele dia eu descobri que o meu caráter era totalmente desviado, eu tinha um problema de caráter. Caráter era o meu problema. O meu problema estava ligado no meu caráter, um caráter horrível, triste, de um homem que não era um homem de Deus, achava que estava dentro da igreja fazendo as coisas de Deus, e que Deus ia olhar para mim com pena de mim, achando porque você estava tocando, você estava cantando, você estava fazendo as coisas, então eu vou ter pena de você. Não. Deus olhava para mim e me desprezava, porque Deus odeia o pecado. É isso que a Bíblia diz. E essa geração agora, no século XXI, tem acariciado o pecado, arrumado uma igreja para cada pecado. Isso vai para o inferno todo mundo junto. Deus não é Deus de acariciar pecado, Ele é Deus de confrontar e cuidar e sarar o pecado. Glória a Deus. Acariciar não. Falei, filha, você sabe só um pouco. Senta aqui. Você lembra disso? 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 Eu vi meus sonhos, porque quando eu lembro desse dia, meu coração dói. Você lembra disso? Você lembra disso? Você lembra disso? Aquele
Naquele dia, minha esposa, olhando nos meus olhos, falou comigo assim: sabe por que eu vou te perdoar? Porque você foi sincero hoje. Falei com ela: eu preferi levar uma lançada na cara do que ouvir você dizer para mim que vai me perdoar. Aí ela: eu vou te perdoar porque hoje você falou aquilo que eu já sei desde o começo. Mas eu sei que você não é esse cara. Eu sei quem você é de verdade. E hoje Deus está transformando o seu caráter e está reconstituindo a nossa família. E de brinde no próximo ano eu ganhei minha filha. Quando eu segurei ela no meu colo pela primeira vez, eu olhei para ela. Eu falei: que linda! Que pai que vai achar o filho feio, né, irmão? Ficar para nós. E com um mês de vida, minha filha deu uma convulsão, ficou preta na minha mão. Eu saí correndo com ela, não sabia o que fazer. Fui para o hospital, beleza, conseguiram lá e tal, não é nada não e tal. Voltei depois de uma semana, deu um braço de novo, minha filha convulsão, olha, e ela fica por 3 minutos sem respirar. Eu não sabia o que eu fazia, minha filha, mas Deus permitiu que eu tivesse a minha filha, e aí começou as minhas indagações: por que o Senhor permitiu que eu tivesse, o Senhor não vai manter, e aí comigo eu estou no controle, mas mesmo que eu levar, ela continua sendo Deus. Eu escutei a voz de Deus bradar no meu coração dessa maneira. Naquele momento eu peguei a minha filha, irmão, em convulsão, eu ajoelhei no chão com ela, na frente da minha mãe, do meu pai e dos meus irmãos, eles são testemunho disso. Eu levantei minha filha e falei assim: Deus, o Senhor me deu, se o Senhor quiser levar, está aqui, mas eu não deixo de ser quem eu sou por causa dela. Eu a amo, mas eu amo o Senhor mais que ela. Minha filha voltou naquele momento, sabe aquele pum? E voltou sorrindo. Ela tinha um pezinho, estava aprendendo a rir. Levei ela para o hospital mais uma vez. O médico: não tem? A filha esse ano vai completar 7 anos. Nunca mais aconteceu esse episódio. O Ronei conhece pouco tempo. Por que eu estou falando de testemunho aqui, irmãos? Porque eu tenho certeza que tem pessoas que passam igual. Talvez você pode dizer que você não está traindo a tua esposa, mas talvez você está traindo a tua família, colocando os interesses de outras pessoas na frente da tua família como homem da sua casa. Porque nós temos o péssimo hábito de pensar que trair é se relacionar sexualmente com outra pessoa. Talvez você está traindo a tua esposa porque você está sendo infiel em cuidar da sua família. Quantos homens que têm mais amizades com amigos lá fora que não têm amizade com seus filhos e com a sua esposa, Ronei? Que não dialogam com a sua esposa, que não sabem o que ela está passando, que não conversa com ela. E logo em seguida, minha filha, com 1 ano e pouco, eu estava desempregado. Tinha acabado de entrar na faculdade, estava trabalhando de Uber a noite inteira, ia para a faculdade de manhã. Eu me lembro, isso é um testemunho maravilhoso que Deus fez na minha vida, que até hoje eu não sei como. Eu não tinha 100 reais para me comprar o meu gás, meu gás acabou. O gás acaba só na hora que tem dinheiro, né, irmãos? Sempre o contrário. Irmãos, 2017 a 2018, minha filha estava com 1 ano. Estava acabando, viu? 10, né? Minha filha estava com 1 ano. Ô, Ronei, isso aqui é para você sair daqui essa noite pensando o que Deus pode fazer. Eu chego em casa de manhã, isso era um domingo, trabalhei sábado a noite inteira. Minha esposa falou comigo assim: o gado acabou. E nesse dia só tinha arroz na minha casa. 5 anos de faculdade, os 2 últimos foi mais tranquilo, mas os 3 primeiros eu não tinha nada. Nós comíamos arroz praticamente o mês inteiro. E a minha esposa do meu lado, agradecendo a Deus pelo arroz que nós tínhamos em casa. E eu vou largar essa faculdade de lado, não dá, isso já tinha meu filho, em 2018 ele nasceu logo em seguida. A minha filha a gente programou, mas o meu filho, não, aquela surpresa, né? Pum, cheguei, né? E eu ali, pensativo, sem dinheiro para nada. Eu cheguei em casa esse dia, ajoelhei no meu quarto e falei com Deus assim: Deus,
Eu sempre gosto de orar a Bíblia. A tua palavra me diz que se eu quero conversar com o Senhor, eu posso entrar no meu quarto e fechar a porta, mas assim, a gente fala, orar ao seu Deus que está o quê? Em secreto. E o seu Deus que está em secreto deixa o quê? Recompensar. Eu falei, Deus, minha vida é uma desgraça. Eu não estou te vendo na minha vida. Eu não consigo trazer o mínimo para os meus filhos dentro da minha casa, paga a luz atrasada, sem dinheiro para nada. Eu não estou conseguindo, tive que vender. Eu tinha meus equipamentos, eu tinha duas guitarras legais, tinha meus negócios que eu gostava de jogar, eu vendi tudo, foi fazendo jogo da minha vida e eu fiquei desempregado, porta nenhuma de emprego a ver para mim. Eu trabalhava de motorista de ônibus aqui na Santa Divide aqui em Betim, trabalhei por 8 anos, saí de lá em 2015. Nunca mais eu arrumei emprego fechado nessa área, as portas se fecharam, eu fiz a faculdade inteira procurando emprego fechado, até o último ano de faculdade quando eu conheci o homem. Irmãos, eu ajoelhei dentro do meu quarto e o Espírito Santo falou comigo assim: vá até a caixa do correio. E eu escutei isso nitidamente. E eu falei: não, eu estou conversando com o Senhor agora. E fiquei o dia inteiro sem gás, sem comida. Isso era um domingo. Quando foi 7 horas da noite, o Espírito Santo está comigo assim, a minha esposa está comigo primeiro. E aí, o que a gente vai fazer? Não sei. Sei que eu vou para a igreja agora. Fui para a igreja. Passei na casa da minha mãe na volta, porque eu não sou bobo. Eu vou encher minha barriga, eu vou dar comida dos meus filhos. Minha mãe está lá, me deu o alimento. Eu cheguei em casa, fui orar com a minha esposa. Segurei na mão dela, peguei na mão dela, falei assim, Senhor. E juntos lá no quarto eu falei assim: vamos orar. Porque eu não aceito isso. E ela foi falando comigo assim: você foi à caixa do correio? Eu falei isso que eu estava no quarto sozinho. Por que você está me perguntando isso? Ela: não, porque parece que eu escutei alguém falando para a gente ir na caixa do correio. E eu queria concluir essa noite com essa bênção. Eu cheguei na caixa do correio, para mim abrir a caixa do correio, foi eu e ela. Eu abri a caixa do correio. Só quem acredita em milagre, quem acredita que eu vou contar para vocês, e a minha esposa pode atestar para vocês isso. Tinha um envelope lá dentro com R$1.000. Ei, Jesus. Eu peguei aquele envelope assim, branco, sem nada escrito. Eu olhei para o envelope. Eu falei com meu pai. Eu não falei para minha mãe, porque isso eu tenho comigo, irmãos. As lutas que eu passo. É minha. Você pode pedir ajuda? Pode, mas tem coisas que você tem que aprender a lutar as suas lutas, para você entender a maturidade que esse caminho vai te construir. Ela pegou aquele envelope e ela falou assim: como? Eu falei assim: não sei. Ela virou para mim e falou assim: eu quero orar. Porque ela tinha murmurado um pouquinho mais cedo. Eu concluo essa noite com as palavras da minha esposa. Ela pegou aquele envelope e falou assim: Deus. Ela falou: querido Deus. Minha esposa é uma pessoa que tem dificuldade de se relacionar com as pessoas. Ela é muito tímida, muito retraída. O Rondei conhece ela, bem tímidazinha, bem retraída. Ela segurou o coração e falou assim: Deus, querido Deus, eu não sei o porquê que o Senhor está permitindo nós enfrentarmos tantos problemas. Mas eu queria te agradecer pelo marido que o Senhor me deu. Às vezes ele pensa que ele não foi suficiente para mim, porque ele já me traiu. Mas foi o melhor que o Senhor tinha para me dar. Eu não sei quem colocou esse dinheiro aqui, mas parece que é o suficiente para a minha família. Eu queria te pedir perdão por ter reclamado de manhã, que a gente não tinha dinheiro para nada. Muito obrigado pela provisão. E quando ela terminou de orar, eu estava chorando, como eu estou aqui agora. E eu segurei na mão dela mais uma vez. Eu falei com ela assim: olha só, deixa eu te contar uma coisa. Um dia, não sei qual, mas nós vamos passar os meses sem ter que preocupar em pagar nossas contas atrasadas. Um dia eu vou conseguir prover a nossa casa. Eu vou conseguir manter essa casa como um homem de família faz. Irmãos, e ontem eu pensando no que falar para vocês, eu segurei a mão da minha esposa à noite e perguntei para ela assim: tem alguma conta atrasada? Ela: não. Tá tudo em dia? Tá. Eu falei com ela: não me abraça, porque a minha oração lá de trás, ó, ela está se cumprindo agora. Aleluia. Aleluia.
eu tenho hoje o principal. Deus restaurou algo que tem muitos homens, talvez, que estão aqui essa noite, precisam de ser restaurados: o caráter. Vai embora com essa palavra. Talvez você não tenha um problema de safadeza, de ser vergonhice, como muitos falam. Talvez Deus precisa de restaurar o seu caráter. Caráter vem de características. Características de Cristo em nós. É tudo que precisamos. Muito obrigado. Louvado seja o nome de Deus. Irmãos, eu conheço o Maicon há pouco tempo, mas eu sei, a gente conversa bastante, já trabalhamos juntos nesse formato. Tudo que ele falou aqui, eu sabia. Era para eu estar ministrando para vocês hoje, eu falei, não vai ser. Deus colocou no meu coração que ele estivesse aqui e ele aceitou. Mas acredito que Deus colocou no meu coração, não por tudo que ele falou aqui de direção, de superação e tal, mas porque depois que aconteceu tudo isso, que ele confessou para a esposa dele, ele decidiu mudar e ele realmente mudou. Eu conheço o Mike, tem um caráter excepcional, e a vida dele, agora o irmão dele falou, ela se resume em 2 pontos. Antes dele conversar com a esposa dele, confessar e pedir perdão, e depois. O que Deus fez na vida dele faz, até hoje eu sei bem. E é por isso que eu trouxe ele aqui para falar para vocês. Irmãos, tudo que ele viveu foi no lar. Mas eu falo com você, posso falar, né? O diabo tem colocado na frente dele pratos cheios. Eu sei, eu sei. Eu falo nessa área que ele caiu várias vezes. O diabo tem tentado, tenta, e eu trouxe ele aqui exatamente porque eu sei quanto ele mudou, e verdadeiramente mudou, e ele não cai mais, não caiu mais, desde que eu momento para cá. E ele diz, gente, é prato cheio, eu falo prato cheio. Pensa na bailarina do Faustão. Não fala isso. O diabo não coloca na frente dele qualquer coisa, não. Tem que colocar, tem que superar, tem que resistir. E hoje eu falo com vocês, pelo que eu vivi. Eu iniciei vários momentos, várias situações, é uma pessoa fiel. Ele realmente escolheu amar a família, amar a esposa e cuidar da esposa. E tudo isso que ele falou aqui, ele colheu frutos. Porque Deus tem honrado ele, Deus sabe que eu estou sendo sincero. Tá? Então, Deus possa tocar no seu coração, você possa estar refletindo. E talvez não nessa área de tensão, área amorosa, mas em outras áreas. Deus possa também fazer com que você entenda, você pode escolher a sua família. Amém? Eu louvo a Deus, eu exalto a Deus para a vida do Mike, que Deus possa continuar abençoando muito, te honrando em todas as áreas que você quer falar. Agradeço muito a oportunidade, tá? É um prazer, muito obrigado. Nós que agradecemos. Cadê o irmão Laí? Nós compramos uma refeição com o Mike, vamos estar abençoando a vida também, né? Que eu estou abençoando. Eu chamo de Mike, né? Porque eu trabalhei com ele como de pastor, de pastor Mike, para que Deus possa continuar te abençoando. Amém. Muito obrigado, gente. Orem para minha família, para minha casa, tá? Para os meus filhos, para minha esposa, que eu continuaria orando por vocês. Eu só queria encerrar dizendo uma coisa para vocês. Olha, tome cuidado. Tome cuidado, porque tem muitas coisas que acontecem na nossa vida que a gente não dá importância. Mas se você talvez está aqui dentro da igreja e não está com a sua fé conectada, reconcilie com Jesus, reconcilie com a cruz, para que Ele continue te abençoar e te dar a graça para continuar nessa labuta que é a vida, viu? Amém. Agora nós vamos subir, tá? Da segunda parte lá, e Deus vai continuar falando e agindo nas nossas vidas. Amém. Eu vou subir.